Olá pessoal, professor Leandro Dias para mais uma aula do auladê.com.br. Hoje eu vou trabalhar com vocês funções inorgânicas. Ao contrário das funções orgânicas, que são várias, as funções inorgânicas se dividem em apenas 4. Bases, ácidos, sais e óxidos. O que eu vou trabalhar com vocês hoje, nessa primeira aula, a aula 1, vai ser as bases, também chamadas de hidróxidos. Vamos lá. O que diz aqui a definição das bases, na verdade, a divisão das funções inorgânicas, as 4 que eu falei. Teremos a aula 1, aula 2, aula 3, cada aula para uma função inorgânica. Bases, também chamadas de hidróxidos. O que são as bases? Na verdade, as bases possuem 3 definições possíveis, à luz de 3 teorias, que seriam Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis. O que a gente tem que levar em conta, e na verdade é a que nos interessa aqui, é a primeira teoria, que é a teoria de Arrhenius. O que Arrhenius disse sobre as bases? Arrhenius definiu bases como substâncias que em água, se dissociam, liberando como ânion exclusivamente a hidroxila. Notem que essa teoria ela é, de certa forma, e fica evidente por ser a primeira, a teoria mais limitada, porque ela se restringe ao meio aquoso. Ou seja, se eu saio do meio aquoso, eu não tenho como definir uma base. Então, uma substância que em água se dissocia, liberando como ânion a parte negativa, e aqui é interessante eu ressaltar isso, que as bases, na sua maciça maioria, são substâncias iônicas, e por serem substâncias iônicas, elas possuem um cátion e um ânion. O que eu estou dizendo aqui? Que o cátion aqui não nos interessa muito, mas o ânion ele tem que ser exclusivamente uma hidroxila. Vamos dar uma olhada aqui, eu trago 3 exemplos aqui. Primeira base, ela em água, ela se dissocia, forma um cátion e o ânion. Segunda base e terceira base. Notem que independente de qual for o cátion, o ânion é sempre o mesmo, hidroxila, hidroxila e hidroxila. Então aqui está caracterizada a base, no momento que eu coloco ela em água, ela se dissocia e libera como ânion a hidroxila. Características gerais das bases, na verdade muito gerais, porque a gente vai ter apenas uma base que meio que responde como uma exceção. Essa base vai fugir um pouco dessas características, mas a maciça maioria das bases vai corresponder a essas características. Quais são? São formadas por cátions metálicos, então a parte positiva da estrutura é sempre um cátion metálico, ou seja, uma estrutura com carga positiva derivada de um metal qualquer. Formam ligações iônicas, por eu ter uma interação entre cátions e ânions, caracteriza esse tipo de interação por uma interação iônica, que nós sabemos que é uma interação forte, de natureza eletrostática. São sólidos à temperatura ambiente. Aqui fica um pouquinho evidenciado do quão é forte essas interações. Então, se eu prestar atenção e lembrar que são interações fortes, a ligação iônica, eu percebo que na maciça maioria, salvo uma exceção que eu vou mostrar para vocês, as bases são compostos que a temperatura ambiente, mas só um pouquinho, qual ambiente, Bom, vamos aqui pensar em 25 graus Celsius, a temperatura ambiente, elas são sólidas. E por último, são fixas. Se tu não é muito familiarizado com esse conceito de fixa, fixa é um pouquinho uma propriedade contrária à volátil. Mas vamos lembrar o que é volátil. Volátil é uma substância que evapora com facilidade. Então, uma substância que evapora com facilidade, dá um exemplo, o álcool etílico, ela é uma substância volátil. Fixa vai ao contrário disso, ou seja, ela não evapora com facilidade, o que faz um certo sentido a partir do momento que a gente lembra que as bases são compostos sólidos numa temperatura de 25. Por que eu falei ali na maioria e que uma delas, na verdade, nós teríamos uma exceção? Nós temos uma base que ela vai totalmente ao contrário das características do slide anterior. Qual é a base? O tal do hidróxido de amônio, NH4OH. Por que ela é diferente? Vamos perceber. Bom, o cátion dela, o NH4, é o cátion amônio, cuidado, não confunde com amônia a substância, esse é o amônio. E ele é um cátion complexo, eu digo no sentido de não ser formado por um único elemento, ele é a união do nitrogênio com hidrogênio, e ele não é derivado de um metal. Outra coisa que nós temos que lembrar, isso aqui não é um sólido à temperatura ambiente, que é a característica das bases.
Isso aqui é uma solução aquosa que se encontra em equilíbrio na água, a substância encontra em equilíbrio na água. É de natureza molecular. E quando que eu vou ter isso? Na verdade, esse tal do hidróxido de amônio, ele é obtido quando eu tenho o gás amônia, agora sim, NH3, em água ele acaba se ionizando e formando o cátion amônio e liberando a hidroxila. Então, na verdade, é uma base que vai totalmente contrária àquelas características do slide anterior. Hidróxido de amônio é a que vai fugir à regra. E uma outra coisa que quase que eu esqueço, também vale ressaltar, uma outra característica que ela contraria é o fato da volatilidade. Né? Por ser a amônia em equilíbrio em meio aquoso, a amônia é um gás a temperatura ambiente. Então o que acontece? Eu não tenho um sólido e eu não tenho um sólido fixo. Eu tenho aqui uma base totalmente volátil. Nomenclatura, né, que é o que mais dá trabalho para a maioria dos alunos, é como fazer a nomenclatura das bases e depois, posteriormente, das demais funções inorgânicas. As bases, ao meu ver, é a função inorgânica, no que se refere à nomenclatura, mais fácil e mais tranquila da gente entender. Por quê? Porque a nomenclatura dela vai se dar pela palavra hidróxido, D e o nome do cátion. Dá uma olhadinha. Hidróxido, D e o nome do cátion. E o que vai variar no nome, aqui evidentemente que é o cátion. Coloco abaixo 3 exemplos. Qual é o meu cátion aqui? O meu cátion é o elemento sódio, na verdade o cátion sódio. Como que ficaria o nome? Hidróxido de sódio. Embaixo eu tenho o cátion ferro 2+. E aí o que eu faço? Eu digo que o nome da substância vai ser hidróxido de ferro 2. E aqui está um ponto importante. Esse 2 em romanos, ele está fazendo referência ao número de oxidação do cátion, nesse caso, ferro 2. E alguém perguntaria assim, mas por que eu não cito o NOx do elemento sódio? Porque na regra da nomenclatura, isso vai valer para todas as funções inorgânicas, nós só temos a obrigatoriedade de citar o NOx do elemento quando eu tiver um elemento que possui NOx variável, ou seja, que pode ter 2 ou mais NOx. Se nós lembrarmos um pouquinho dos conceitos do número de oxidação, nós lembraremos que o ferro permite 2 NOx, que são mais 2 e mais 3. Então eu tenho uma obrigatoriedade de aqui no nome da base citar qual é o ferro que eu estou querendo mostrar. Nesse caso, o primeiro é o ferro 2, e embaixo a estrutura muda, notem o número aqui embaixo, ferro 3. Muitos de vocês devem lembrar um esquema, na verdade, uma técnica de nomenclatura, que é nós atribuirmos a terminação de um nome de acordo com NOx. Se eu tenho 2 possibilidades de NOx, eu vou atribuir a terminação oso para aquele NOx que for menor e vou atribuir a terminação ico para aquele NOx que for maior. Dando uma olhada no exemplo, eu tenho ferro 2 e ferro 3. Então, o 2 é o meu menor. Eu posso substituir a nomenclatura hidróxido de ferro 2 por apenas hidróxido ferroso. E o oso caracteriza o menor NOx entre 2 possibilidades. No de baixo eu posso falar hidróxido de ferro 3, mas eu posso falar também hidróxido férrico. A terminação ico, ela caracteriza o maior NOx entre 2 possibilidades, ok? Opa! Aqui a estrutura. Alguns devem pensar, mas é um pouco difícil de ver quando é mais 2, quando é mais 3. Não, até não é difícil. Por quê? Como eu citei lá nas características, bases são compostos iônicos. E todo composto iônico por estrutura, ele tem o cátion, que aparece à esquerda da estrutura, e ele tem o ânion, que aparece à direita da estrutura. O cátion vai ter carga positiva, o ânion tem carga negativa. O que nós fazemos aqui? Nós fazemos o seguinte, o que muitos chamam de regra da tesoura, regra do escorregador, já escutei vários nomes, isso varia muito até de região para região. Eu tenho aqui, eu vou fazer o que nós chamamos, na maioria das pessoas, regra da tesoura, ou seja, a carga positiva vem ao lado do ânion e a carga negativa vai ao lado do cátion. Carga não, né? Apenas o módulo, o número da carga. Então, se eu tenho um NOx mais 3, esse 3 do NOx mais 3, ele desce e vem para o lado da hidroxila. Ao passo que o 1 da hidroxila, e vale lembrar, vai ser sempre 1, porque o ânion deve ser a hidroxila, esse 1 vai ao lado do cátion.
Percebam que quando eu vejo o número que se encontra ao lado da hidroxila, eu já identifico o NOx do elemento. Basta que eu olhe ao lado da hidroxila e eu já sei qual é o NOx do elemento. Classificação geral das bases. Algumas que são não tão importantes assim, mas outras são muito importantes. Essa primeira até não muito, mas eu defino a base, eu classifico ela de acordo com o número de hidroxilas e, claro, vou usar prefixo de repetição. Monobases, dibases, tribases, tetrabases, elas variam de acordo com o número de hidroxilas que eu tenho na estrutura. Monobase, dibase 2, tribase 3, tetrabase 4. Aqui já passa a ser muito importante, na verdade, esse e o próximo ponto são um dos pontos mais importantes dentro desse assunto. É nós reconhecermos quando que nós temos uma base forte e quando que nós temos uma base fraca. Basta que nós observemos o cátion, qual é a origem do cátion. Bases fortes são aquelas bases formadas com cátions metálicos do grupo 1 e do grupo 2, ao passo que bases fracas são as demais, e nas demais eu incluo o hidróxido de amônio. Solubilidade, ela complementa essa questão da força. Tanto mais forte será a base, quanto mais solúvel ela for em água. Então, o que nós temos aqui? Totalmente solúveis. Nós dissemos que são os hidróxidos do grupo 1, mais o hidróxido de amônio. Lembra que eu te falei que ele só existe em equilíbrio aquoso? Então, nós consideramos ele como solúvel em água. Grupo 1 e hidróxido de amônio. Parcialmente solúveis, que são grupo 2, mas nós devemos lembrar que no grupo 2 nós temos duas exceções, que seriam o cátion magnésio e o cátion berílio. Magnésio e berílio são praticamente insolúveis. Então, para eu saber as parcialmente solúveis, seriam o grupo 2, a exceção de magnésio e berílio. E praticamente insolúveis as demais, né? Se não foram citadas nesses dois primeiros pontos, nós consideramos como bases praticamente insolúveis. Características gerais, sabor cáustico, né? Também sabor adstringente. Se vocês já perceberam, sabor adstringente é aquela questão que, aquele sabor que amarra a boca, que freia os lábios, como se nós comêssemos uma banana verde. Aquela sensação é um sabor adstringente, ela é ocasionada por bases. Deixam vermelha a solução de fenolftaleína. Na aula de pH, nós entenderemos muito bem essa questão da fenolftaleína, que é o indicador de pH. Se eu tenho meio básico, eu vou ter uma coloração rosa. Neutralizam ácidos, né? Lá daquela questão de ácido mais base vai dar sempre um sal e água, então eu posso usar uma base para neutralizar um ácido. E por fim, a questão da condutibilidade elétrica. Quanto mais forte for a base, mais ela se dissocia em água. Quanto mais ela se dissociar em água, mais essa solução conduzirá a eletricidade. Lembrando que conduzir eletricidade depende do quanto eu tenho de íons na solução, né? Então, por uma questão um pouquinho óbvia, né? Se ela dissocia bastante, ela gera muitos íons, e se eu tenho muitos íons em solução, essa solução vai conduzir vai conduzir eletricidade em maior intensidade. Algumas importantes, né? O hidróxido de sódio, também chamada de soda cáustica, um sólido branco, floculado, usado para reagir com gordura, desentupir canos de pias, né? Tirar aquele excesso de gordura no tratamento de fibras lá na celulose, na fabricação do papel. Um segundo exemplo, que eu tenho hidróxido de cálcio, que é a cal hidratada também, usada como uma suspensão. Caiação, isso aí é um pouquinho interessante para o Enem, né? Caiação, processo de corrigir o pH do solo. Eu tenho um solo muito ácido, lembra que eu falei? Neutralizam ácidos, né? Então o que eles usam? Eles usam o hidróxido de cálcio para corrigir esse pH do solo. E por último, o hidróxido de magnésio, que é aquele que nós conhecemos do cotidiano, o leite de magnésia, né? Que a gente usa como laxante, também como laxante e também como antiácido. De novo, né? Base neutraliza ácido, então quando eu tenho excesso de acidez no estômago, que nós conhecemos por nome de azia, nós tomamos alguma substância que vai ter um efeito corretor disso, o que seria um hidróxido, né? Finalizando aqui, para fechar, lembrando, te inscreve no canal, dá o teu like, deixa teu comentário, tá aqui os endereços pra gente, vai lá, te inscreve no canal do YouTube, tá aqui no site aulad.com.br e também na página do Facebook videoaulas.aulad. Um grande abraço, até a próxima aula, tchau!